Se você tem língua de sogra em qualquer um destes 5 lugares, precisa movê-la agora, não amanhã, agora. E isso não é exagero. Segundo os ensinamentos antigos atribuídos a Thoth, guardião da sabedoria e das leis invisíveis da natureza, certas plantas carregam forças que tanto protegem quanto bloqueiam. Tudo depende do ponto exato onde elas são colocadas. Essa planta, conhecida como guerreira verde, foi usada por séculos em rituais de proteção energética. Mas Thoth ensinava algo essencial que quase ninguém lembra hoje. Uma força colocada no lugar errado se transforma em obstáculo. Onde deveria proteger, passa a cortar. Onde deveria limpar, passa a bloquear. Dinheiro, descanso, harmonia e até os vínculos afetivos podem ser afetados silenciosamente. Você provavelmente adquiriu essa planta com boas intenções, pensando que ela limparia o ambiente, afastaria energias negativas, traria prosperidade. Mas se ela estiver em um desses 5 pontos proibidos, ela está fazendo exatamente o oposto. E atenção, o terceiro lugar é o mais perigoso de todos. A maioria das pessoas comete esse erro sem perceber. Eu mesma só compreendi isso quando estudei os registros antigos. E quando mudei a planta de lugar, tudo começou a fluir novamente. Antes de revelar esses locais, entenda algo importante. Na tradição de Thoth, plantas não são decoração. Elas são instrumentos energéticos vivos. E quando você aprende a usá-las corretamente, sua casa deixa de ser apenas um espaço físico e se torna um campo de força. Agora prepare-se. Vamos ao primeiro lugar interditado. Lugar proibido número 1. A entrada principal da sua casa. Segundo os registros herméticos, a entrada é a boca energética do lar. É por ali que a prosperidade, as oportunidades e os vínculos entram. Colocar a língua de sogra diretamente em frente à porta é como erguer uma lâmina onde deveria haver acolhimento. As folhas dessa planta funcionam como espadas vibracionais. Elas cortam, filtram e defendem, o que é excelente quando usadas nos pontos corretos. Mas na entrada, elas rejeitam aquilo que tenta chegar. A energia da abundância bate à porta e é repelida sem que você perceba. Thoth descrevia isso como o guardião que se torna carcereiro, um excesso de proteção que fecha caminhos. A prosperidade tenta entrar, o amor tenta fluir. As oportunidades se aproximam, mas encontram uma barreira silenciosa. E então surgem as perguntas: por que nada anda? Por que o ambiente parece pesado? Por que tudo parece estagnado? Não é coincidência. A entrada da casa deve convidar, não cortar. Por isso, nas tradições antigas, esse ponto era reservado a plantas de energia suave, expansiva, acolhedora. Nunca a plantas de lâmina. Se você colocou a língua de sogra ali, acreditando que estava se protegendo, saiba, ela protege. Mas não ali. Nesse ponto, ela fecha portas que deveriam permanecer abertas. Cada dia que ela permanece ali é um dia de fluxo interrompido. E isso ainda é leve perto do que vem a seguir. Lugar proibido número 2, o quarto. Aqui, o erro é ainda mais comum e mais perigoso. Nos ensinamentos de Thoth, o quarto é um templo de restauração, um espaço onde o corpo baixa a guarda, onde a mente se dissolve, onde a alma se recompõe. Colocar uma planta de energia ativa e cortante nesse ambiente é como manter um guerreiro armado ao lado da cama. A língua de sogra mantém o campo energético em estado de alerta, mesmo durante o sono, mesmo no silêncio, mesmo quando você acha que está descansando. Isso explica por que tantas pessoas dormem, mas não descansam. Acordam cansadas, têm sonhos confusos, despertam no meio da noite sem motivo. Sentem o corpo exausto mesmo após horas de sono. Thoth ensinava que o descanso verdadeiro só acontece quando o campo está em paz. E essa planta impede isso no quarto. E há mais. Quando há um casal, a presença dessa energia no dormitório pode esfriar a intimidade, criar distanciamento.
Pequenos conflitos surgem sem causa aparente, discussões vazias, tensão no ar. Não porque a planta seja negativa, mas porque está no lugar errado. Ela não é inimiga, ela é uma ferramenta poderosa mal posicionada. E o que vem no próximo lugar é ainda mais sério. É como colocar uma faca de cozinha embaixo do travesseiro. A faca não é má, ela é útil, necessária, mas não pertence ali. O quarto precisa de plantas que acalmem, que ajudem o corpo a soltar o peso do dia, que convidem o descanso e o silêncio. Segundo os ensinamentos atribuídos a Thoth, o espaço do sono deve ser suave, restaurador, quase etéreo. Plantas como a jiboia, a aloe vera ou até uma orquídea cumprem esse papel. Mas a língua de sogra, essa guerreira de lâminas erguidas, não. Se você tem essa planta no seu quarto neste exato momento, você já sabe o que fazer. Mova-a hoje. Não espere. Observe como seu descanso começa a mudar nos próximos dias. O sono se aprofunda, a mente desacelera, o corpo acorda diferente. Você vai se surpreender. Mas atenção, porque o próximo lugar é o que mais me impactou quando estudei os registros antigos. É um erro que quase todos cometem sem perceber. Não vá embora agora, porque isso fica cada vez mais revelador. Lugar interditado número 3. A cozinha. Chegamos ao terceiro lugar, e este é crítico. A cozinha. Quantas vezes vejo essa planta ali e sinto vontade de movê-la com as próprias mãos? Na tradição de Thoth, a cozinha é o coração energético da casa. É onde a matéria se transforma em alimento, onde a energia vira sustento, onde o cuidado se manifesta em forma de comida. É um espaço de criação, calor, convivência e amor. Colocar uma planta de energia cortante ali é como cozinhar com a lâmina virada para si. A língua de sogra não pertence a esse espaço. A vibração dela entra em choque com tudo o que a cozinha representa. Enquanto você cozinha com intenção, afeto e presença, a planta está cortando esse fluxo, filtrando, interrompendo. E o resultado começa a aparecer de forma sutil. A comida queima sem explicação, o gás acaba mais rápido, os alimentos estragam antes do tempo. E o mais delicado, surgem discussões à mesa. Tensões sem motivo claro, conversas atravessadas. Essa energia afiada começa a infiltrar-se nas relações familiares, no clima do lar, no ambiente que deveria nutrir. E pense em tudo o que acontece dentro de uma cozinha. Vapor, calor intenso, cheiros fortes, gordura, fumaça. Tudo isso é absorvido pela planta. E quando a língua de sogra se satura de energia densa, segundo os princípios herméticos, ela faz duas coisas. Primeiro, entra em estresse. Segundo, devolve essa carga para o ambiente. É como uma esponja que absorve impurezas e depois é espremida sobre a comida, sobre as pessoas, sobre a casa. Definitivamente não é isso que você quer. Uma mulher me contou que mantinha sua língua de sogra ao lado da geladeira. Por meses, enfrentou dificuldades financeiras constantes. Gastava mais do que ganhava. As contas se acumulavam e o clima da casa era pesado. Todos estavam irritados. Ninguém se entendia. Quando ela retirou a planta da cozinha, as coisas começaram a mudar. Não de um dia para o outro, mas começaram. Em menos de um mês, ela recebeu um bônus inesperado no trabalho. As discussões diminuíram, o ambiente ficou mais leve e ela jurava que tudo começou quando mudou a planta de lugar. Coincidência, talvez, mas nos ensinamentos antigos, coincidência é apenas um nome moderno para leis que ainda não compreendemos completamente. Eu fico com a segunda opção. A cozinha pede plantas que tragam frescor, alegria e vitalidade. Ervas vivas, como alecrim, manjericão e hortelã. Essas sim pertencem ali. Elas perfumam o espaço, elevam a energia e fortalecem o campo do lar. A língua de sogra não.
Então, se ela está na sua cozinha, é hora de agir. Retire-a e observe como tudo começa a fluir melhor. A comida ganha outro sabor, as conversas ficam mais leves e até a sua relação com o dinheiro pode mudar. Mas ainda não terminamos. O lugar número 4 é um dos mais ignorados e também um dos mais delicados do ponto de vista energético. E é exatamente aqui que muitas pessoas param apenas na superfície. Ajustam o ambiente, movem a planta, sentem a energia melhorar, mas não entendem por que aquilo funciona, nem como usar esse mesmo princípio para transformar outras áreas da vida. Organizar o espaço é apenas o primeiro nível. O verdadeiro poder começa quando você aprende a organizar o seu campo interno. Se você sentiu que algo mudou apenas ao compreender essa lógica energética da cozinha, imagine o que acontece quando aplica esse mesmo conhecimento de forma consciente em dinheiro, relacionamentos, saúde e propósito. É para isso que existe o livro Seu Eu Superior. Ele não é um livro comum. É um manual prático que reúne ensinamentos ancestrais atribuídos a Thoth e leis vibracionais que explicam passo a passo como elevar sua frequência e destravar áreas da vida que parecem sempre emperradas. Ali você aprende por que pequenas mudanças geram grandes efeitos, como usar rituais simples no dia a dia e como alinhar mente, ambiente e energia para que a realidade comece a responder de forma diferente. Não é teoria, é aplicação. Muitas pessoas relatam mudanças claras em poucos dias porque o universo não responde à força, ele responde à frequência correta. O seu eu superior está disponível no primeiro comentário fixado. Basta descer a tela e acessar enquanto ainda está disponível. Entender esse nível de vibração é essencial para o que vem a seguir. Agora que você já compreendeu esse conhecimento ancestral, continue comigo, porque entramos em um território sagrado. Lugar interditado número 4. Próximo a imagens religiosas ou altares espirituais. Esse erro é cometido com as melhores intenções. Muitas pessoas pensam, é uma planta de proteção, de limpeza energética, então vou colocá-la perto das minhas imagens sagradas. Parece lógico à primeira vista, mas segundo a tradição atribuída a Thoth, isso é um equívoco profundo. A língua de sogra atua no plano material. Ela filtra energias densas do ambiente físico. Já um altar espiritual não precisa desse tipo de defesa. Ele precisa de abertura, de silêncio, de conexão com o sutil. Precisa de passagem livre entre você e o invisível. Quando você coloca essa planta ao lado de imagens sagradas, cria uma barreira. É como erguer um escudo entre você e aquilo que busca alcançar. Suas orações sobem, mas encontram interferência. Seus pedidos partem, mas algo distorce o caminho. Não por maldade da planta, mas porque ela está cumprindo sua função no lugar errado. É como tentar fazer uma ligação importante com ruído na linha. Você fala, mas a mensagem não chega clara. Você pede, mas a resposta não flui. Não é punição, é desalinhamento. Thoth ensinava que cada ferramenta tem seu lugar exato e fora dele, até a proteção se transforma em bloqueio. Colocar uma língua de sogra em um altar é como pedir a um guarda armado que cuide de um momento de meditação profunda. Não faz sentido. O altar precisa respirar, precisa estar desobstruído, precisa de espaço para o sagrado se manifestar. E ainda falta o último lugar. E ele fecha esse ciclo com uma revelação que quase ninguém espera. Além disso, essa energia de proteção constante pode fazer com que o seu espaço sagrado se torne pesado em vez de leve. Segundo os ensinamentos atribuídos a Thoth, um altar deve elevar, não tensionar. Você deveria sentir paz ao se aproximar dele. Deveria sentir calma, expansão, um silêncio que acolhe. Mas quando a língua de sogra está ali, muitas pessoas sentem uma tensão sutil, um peso difícil de explicar, como se algo estivesse fora de lugar.
Uma amiga muito devota me contou que rezava todos os dias, sem falhar, mas sentia que suas orações não chegavam. Ela dizia que algo parecia bloquear sua conexão, como se suas palavras não atravessassem o espaço. Quando observei o altar dela, lá estava uma língua de sogra enorme, posicionada exatamente ao lado da imagem principal. Sugeri que a movesse. No começo, ela hesitou. Afinal, acreditava estar se protegendo, mas acabou aceitando. Uma semana depois, ela me ligou emocionada. Disse que sentia claramente a diferença, que suas orações fluíam com mais leveza, que se sentia mais conectada espiritualmente. Tudo havia mudado apenas pelo reposicionamento de uma planta. Nos registros antigos, Thoth ensinava que pequenas mudanças no campo geram grandes deslocamentos no fluxo invisível. E esse foi um exemplo claro disso. Altares pedem plantas suaves, elevadas, de vibração sutil. Incenso vivo, bambu, flores brancas, orquídeas, elementos que não bloqueiam, mas conduzem. A língua de sogra, com toda a sua força terrena e defensiva, não pertence ali. Se você tem uma próxima às suas imagens sagradas, mova-a com respeito. Agradeça pelo trabalho que ela faz, mas coloque-a em um lugar onde possa atuar sem interferir na sua conexão espiritual. E agora chegamos ao último lugar, o mais surpreendente. O erro que parece inofensivo, mas que pode gerar consequências que quase ninguém imagina. Não saia agora, porque o que vem a seguir é uma das revelações mais importantes de todas. Lugar interditado número 5. Espaços fechados e escuros. Chegamos ao quinto lugar proibido, e talvez este seja o mais triste de todos. Espaços fechados, escuros, sem ventilação. Depósitos, armários, atrás de portas, cantos esquecidos. Muitas pessoas colocam a língua de sogra ali, acreditando que por ser resistente, ela aguenta qualquer coisa. Ou pior, escondem a planta porque não sabem onde colocá-la. Segundo os ensinamentos antigos, isso é um erro grave. Mesmo que você não a veja, mesmo que esteja fora do seu campo de visão. A planta continua trabalhando, continua absorvendo energia, e quando está em um local escuro, abafado, sem luz e sem ar, o que ela absorve é pura energia estagnada, densa, pesada. Como não há luz nem ventilação suficientes para que essa energia seja processada, a planta se transforma em um recipiente de vibração negativa. Em vez de limpar o lar, ela passa a acumular tudo o que há de mais denso naquele canto esquecido. E pouco a pouco, essa carga se espalha pela casa. É como um lixo escondido que ninguém vê, mas cujo cheiro se espalha por todos os ambientes sem que se saiba de onde vem. Thoth descrevia isso como a sombra que cresce no silêncio. Além disso, uma língua de sogra nessas condições começa a enfraquecer. As folhas perdem firmeza, amarelam, apodrecem, e uma planta doente não protege ninguém. Pelo contrário, atrai ainda mais desequilíbrio. Conheço uma pessoa que mantinha a planta em uma despensa no fundo da casa. Mal se lembrava de que ela estava ali, mas dizia que aquele espaço sempre parecia frio, desconfortável, como se algo estivesse errado. Quando finalmente abriu o local para limpar, encontrou a planta quase morta, com cheiro desagradável, coberta de poeira e teias. Retirou-a dali, limpou, levou para um lugar com luz e ar. Aos poucos, a planta reviveu. E, curiosamente, aquela área da casa também mudou de sensação. Ficou mais leve, mais neutra. Nos ensinamentos antigos, plantas são seres vivos, conscientes à sua maneira. Quando são negligenciadas, essa negligência se reflete no campo do lar. Você não pode esperar proteção de uma aliada que foi esquecida. Se a sua língua de sogra está escondida em um armário, atrás de uma porta ou em um espaço escuro, retire-a agora. Dê luz, dê espaço, dê ar. Uma planta cuidada trabalha a seu favor. Uma planta esquecida apenas acumula o que ninguém quer ver. E agora que você já conhece os 5 lugares interditados onde a língua de sogra nunca deve estar,
É natural que surja a pergunta: então, onde colocá-la corretamente? Fique tranquila, é exatamente isso que vou revelar agora. Os lugares certos onde essa guerreira verde pode finalmente cumprir seu propósito e atrair a abundância que você merece. Mas antes, preciso revelar algo mais. Eu disse 5 lugares, mas existe um sexto, um lugar tão problemático que não poderia ficar de fora. Lugar interditado número 6, o banheiro sem janela ou sem ventilação adequada. E aqui preciso ser muito clara. Um banheiro amplo, com janela e boa circulação de ar, pode até comportar essa planta. Mas um banheiro fechado, escuro, sem ventilação, é um erro gravíssimo. Por quê? Porque, segundo a tradição hermética, o banheiro é o ponto de descarte energético da casa. É onde a energia literalmente desce pelo ralo. Cada vez que a água corre, cada vez que a descarga é acionada, há um movimento descendente no campo energético. Colocar uma planta de proteção constante nesse fluxo é fazê-la trabalhar contra uma força contínua de drenagem. Ela tenta proteger, mas é sugada. Tenta filtrar, mas é arrastada. E isso gera desgaste, saturação e retorno de energia densa ao ambiente. E se você coloca uma língua de sogra em um banheiro sem ventilação, o que está criando ali é um redemoinho de energia densa que nunca se dissipa. Segundo os princípios antigos ensinados por Thoth, quando a água circula sem saída de ar, a energia não se renova, ela apodrece. A planta passa a absorver a umidade excessiva, os odores, a estagnação vibracional daquele ambiente e, sem luz nem ventilação suficientes, perde a capacidade de transmutar. Ela se torna uma esponja saturada, devolvendo lentamente essa carga para o campo da casa, afetando saúde, finanças e até o estado emocional dos moradores. Pense assim: o banheiro é o local onde você se limpa fisicamente, onde descarrega o peso do dia. Manter ali uma planta doente, sufocada e energeticamente saturada é como tentar se purificar em água contaminada. Não há coerência vibracional nisso. Thoth ensinava que tudo o que está em decomposição emite frequências de perda, enfraquecimento e desgaste, e a umidade constante, sem circulação de ar, apodrece as raízes da língua de sogra. Uma planta com raízes apodrecidas não protege, ela atrai desequilíbrio. Conheci o caso de uma pessoa que mantinha sua língua de sogra em um banheiro pequeno, sem janela, apenas com um exaustor fraco. Ela vivia adoecendo, sentia cansaço constante e sua vida financeira era um caos. O dinheiro entrava e desaparecia rapidamente, como água escorrendo pelo ralo. Quando observei o ambiente, lá estava a planta. Folhas moles, amareladas, odor desagradável, sinais claros de estresse energético. Sugeri que a retirasse imediatamente. Com resistência no início, ela acabou aceitando. Em poucos meses, sua saúde melhorou de forma notável e, curiosamente, veio um aumento inesperado no trabalho. Para quem compreende as leis sutis, isso não é surpresa. Se você mantém sua língua de sogra em um banheiro sem ventilação, retire-a agora. Não importa o que disseram sobre purificar o ar. Nessas condições, ela não purifica, ela adoece. E uma planta adoecida transmite essa frequência ao espaço. Existem outras espécies que lidam melhor com umidade e pouca luz, mas essa guerreira verde precisa respirar. Dê a ela um local onde haja circulação de ar, luz indireta e espaço para cumprir seu propósito corretamente. Cada planta possui um ponto exato onde sua força se manifesta de forma harmoniosa. Quando colocada no lugar certo, ela se torna aliada. Quando colocada no lugar errado, vira obstáculo. Esse é um princípio antigo, simples e implacável. E agora que você já conhece os locais proibidos, é natural que surja a pergunta: então onde? Afinal, a língua de sogra deve ficar? E é exatamente isso que vou revelar agora. Depois de compreender os lugares que bloqueiam,
É justo conhecer os pontos que ativam. O primeiro local favorável é um corredor lateral ou passagem interna, não o caminho direto da entrada principal. Ali, a planta atua como filtro, organizando fluxos energéticos sem barrar o que precisa entrar. É como um posto de vigilância colocado no ponto certo, protegendo sem impedir. Outro local excelente é o seu espaço de trabalho ou escritório. Segundo os ensinamentos atribuídos a Thoth, ambientes de criação precisam de proteção silenciosa. A língua de sogra ajuda a manter foco, clareza e firmeza energética, afastando interferências sutis que drenam atenção e motivação. Ela se torna uma guardiã discreta dos seus projetos. Na sala de estar, ela também pode atuar muito bem, desde que não fique na entrada nem no centro do espaço. Colocada em um canto com luz indireta, ajuda a manter a harmonia do ambiente e a estabilizar as relações. Varandas cobertas e terraços com luz filtrada também são ideais. A planta cresce forte, respira, recebe ar e devolve proteção. E há um detalhe que poucos conhecem. Um banheiro amplo, com janela e boa ventilação, pode sim receber uma língua de sogra. Nesse caso, ela ajuda a absorver o excesso de energia que naturalmente se perde com o fluxo da água. Mas isso só funciona quando há luz e circulação de ar. Sem isso, o efeito se inverte. Quando você mover sua planta para o local correto, faça algo simples e poderoso. Reconheça-a, fale com ela, agradeça. Thoth ensinava que toda forma de vida responde à consciência. Regue apenas quando o solo estiver seco, limpe as folhas regularmente e use fertilização suave. Uma planta bem cuidada se torna um escudo natural. Agora você conhece os lugares que bloqueiam e os pontos que ativam. Conhecimento sem aplicação não transforma, e tudo começa com um simples gesto: mover aquilo que está fora de lugar. Mas antes de nos despedirmos, existe um gesto simples que carrega poder. Se este conhecimento despertou algo em você, se abriu seus olhos para algo que estava oculto, se agora você sabe exatamente o que precisa mudar dentro da sua casa, ofereça um sinal de reconhecimento. Esse gesto, ainda que pareça pequeno, sustenta a continuidade desse fluxo de sabedoria ancestral que atravessa o tempo e chega até nós. É assim que o conhecimento vivo continua sendo transmitido. E se você ainda não faz parte deste círculo, este é o momento de entrar. Aqui seguimos revelando saberes antigos sobre plantas conscientes, energia aplicada ao lar e a arte de transformar uma casa comum em um verdadeiro campo de abundância. Ative esse vínculo para continuar recebendo ensinamentos que não são moda, mas herança. Cada novo conteúdo é como uma página retirada de registros antigos e reinterpretada para o mundo atual. Agora, há algo ainda mais importante. Deixe registrado, com palavras claras e conscientes, a seguinte afirmação: minha casa é um ímã de abundância. Ao escrever isso, você não está apenas comentando, você está declarando. Segundo os princípios ensinados por Thoth, a palavra escrita fixa a intenção no plano material. O que é declarado com consciência começa a tomar forma, e o universo responde a comandos claros. Se quiser, compartilhe também sua experiência. Conte se essa planta estava em algum dos pontos interditados. Conte se você já a moveu. Conte o que começou a perceber depois disso. Quando você compartilha sua vivência, ajuda outros a enxergarem o que ainda está invisível para eles. Esse é o verdadeiro propósito do conhecimento: expandir-se. E se você conhece alguém que possui essa planta, envie este ensinamento. Compartilhar sabedoria não empobrece, multiplica. Quando um lar entra em harmonia, o campo coletivo também se ajusta. Lembre-se de algo essencial: você tem o poder de transformar o seu espaço. Não é preciso gastar dinheiro, nem buscar soluções complexas. Muitas vezes,
Tudo começa com um pequeno ajuste, um objeto movido, uma planta reposicionada, um cuidado feito com intenção. Tudo dentro de uma casa emite energia. Tudo influencia. Não se culpe se cometeu algum desses erros. A maioria das pessoas comete. Eu mesma mantive essa planta na entrada por anos, sem compreender seus efeitos. Mas o momento da ignorância termina quando o conhecimento chega. E conhecimento é poder. O poder de agir, corrigir e melhorar. Então vá agora mesmo observar onde está sua língua de sogra. Se ela estiver em algum dos pontos interditados, mova-a com respeito. Agradeça pelo serviço que prestou e coloque-a em um local onde possa atuar como aliada. Observe como, nos próximos dias, a atmosfera da sua casa começa a mudar. Mais leveza, mais fluidez, mais harmonia. Porque no fim, uma casa em equilíbrio reflete uma vida em equilíbrio. Você merece viver cercada de paz, prosperidade e energia elevada. Nos vemos no próximo encontro com mais ensinamentos sobre jardinagem consciente e os segredos sutis que transformam a relação entre você, seu lar e a vida. Até lá, cuide das suas aliadas verdes, cuide da sua energia e nunca se esqueça, uma planta no lugar certo se torna um ímã de boa sorte. Seu lar é o seu templo e você é a guardiã da sua energia.